Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? É um prazer poder estar aqui de novo para falar um pouquinho da educação especial. Nós vamos trabalhar hoje com uma oficina de adaptação curricular e sobre discussão de caso. Então, vamos iniciar a nossa TPC. Da gente iniciar a nossa oficina, eu gostaria de estar passando para vocês um recadinho sobre o canal da Educação Especial no Centro de Mídias. Eu fiz aí um passo a passo para vocês poderem dar uma olhadinha. Ele acontece a cada 15 dias, na semana A, né? Vocês estão assistindo essa semana, Diretoria de Ensino. Na próxima semana, o canal da Educação Especial vai ofertar um ATPC a partir das 8h30, das 8h30 até as 9h15. Lá em cima, naquela barrinha de ferramenta, lá dos canais, né, que vocês estão vendo aí no meu, que é Campinas Oeste, Educação Especial, Formação, lá no alto da tela tem o canalzinho da Educação Especial, o linkzinho da Educação Especial. Se nunca acessou, tem os caminhos aí, o passo a passo, para chegar, se por acaso não conseguir assistir, precisar acessar depois, tem aí esses caminhos para ir para o repositório, né, que daí é lá embaixo, naquele outros, clica, aparece essa segunda tela, e daí a gente clica no centro de mídias, nos vídeos, e assim a gente vai seguindo passo a passo para poder chegar até a busca, né, pelo ATPC de Educação Especial. Ele está bastante rico, uma equipe bastante competente lá no centro de mídias, trabalhando com essas ATPCs, tá bom? Então, o que eu gostaria de estar falando com vocês inicialmente é isso. Voltando a compartilhar a nossa tela, né, iniciando a nossa TPC, aí nós estamos falando sobre nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura inclusiva na escola, né? Quando a gente fala de escola inclusiva, nós estamos falando de escola para todo mundo, né? Então a gente precisa dar oportunidade na escola para o aprendizado de todos os alunos. Educação especial é só uma fatia, só um pedacinho da cultura inclusiva, só um pedacinho da escola para todos. Porque lá na escola a gente encontra uma diversidade muito grande, alunos muito bons, alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos autistas, alunos estrangeiros, né, com as suas línguas distintas. Então, lá na escola a gente encontra uma diversidade muito grande, e é nessa escola que a gente tem que pensar, né, em todos os alunos. E então a gente está pensando nisso, nessa fatia. Hoje a gente vai falar de adaptação curricular, trabalhar como oficina, mas pensando sim nessa fatia, nesse pedacinho que é a educação especial. Vamos lá, a gente tem as referências legais aí do nosso trabalho, trabalhamos com uma resolução, que é a 68, né, que é o que vigora, ela é de 2017, a gente já conversou sobre ela um pouquinho, e a adaptação curricular, ela está inserida na instrução da CEGEB, né, de janeiro de 2015, e a nossa instrução, ela é dividida por área da deficiência. Quando a gente fala em anexo 3, nós estamos falando, né, que é o registro de adaptação curricular, nós estamos falando da deficiência intelectual e da deficiência e do transtorno do espectro autista. É desse público que a gente está falando. Por quê? Deficiência visual, deficiência auditiva, geralmente, se eles não têm comorbidade, ou seja, deficiência intelectual ou o autismo associado à surdez, à deficiência auditiva e visual, eles precisam só do acesso ao currículo. Ou seja, deficiente visual, ele precisa do braille quando ele é cego, ele precisa do material
do recurso ampliado, né, com os caracteres ampliados. Hoje, na nossa rede, é usado o tablet, para ele acessar o currículo, e o deficiente auditivo tem recursos de apoio, né, algumas manobras, por exemplo, quando ele é surdo, né, com identidade surda, ele usa a Libras. Quando ele ouve, né, faz leitura labial, ou não tem, ou tem perda severa, mas é oralizado, a gente usa o recurso de sentar perto, na frente, o professor não falar de costas, né? Mas vamos lá, com o nosso maior público, que são os autistas e os deficientes intelectuais. Bom, o registro de adaptação curricular, ele é feito pelo professor da sala comum, né, da classe comum, regente. A gente vê ele assim, se ele tem o 3, existe o 2 e o 1, né, anteriormente. Então, vamos só dar uma passadinha aí para vocês entenderem, para chegar até o anexo 3. O anexo 1 na área da deficiência intelectual e do TEA, né, transtorno do espectro autista, o 1, ele é uma avaliação inicial. Então, o aluno, quando ele chega lá na sala de recursos, ele passa por uma avaliação, a família, a professora, a equipe que tem contato com esse aluno, ajudam com informações que vão acrescentar nessa avaliação. E ela tem uma segunda etapa, né, que é a avaliação em si das habilidades do comportamento adaptativo, e uma parte conclusiva que o professor da sala de recursos aponta as habilidades que estão comprometidas e aquelas que precisam ser desenvolvidas. Onde elas vão ser desenvolvidas é na sala de recursos, né, exclusivamente no contraturno. Eu, com essa avaliação feita, com todos os encaminhamentos feitos, o professor da sala de recursos, ele vai fazer o anexo 2. O anexo 2, ele é um plano de atendimento individual, ou seja, olhando para a avaliação que foi feita, né, para o anexo 1, e descrito, né, a habilidade que o aluno tem desenvolvida e aquilo que ele precisa desenvolver, e em cima disso é construído esse plano de atendimento individual de acordo com aquilo que o aluno tem, né, a habilidade que ele tem e aquilo que eu preciso desenvolver lá na sala de recursos. O professor da sala de recursos é o nosso grande apoiador. É ele que faz a avaliação, ele que tem o plano de atendimento e pode ajudar muito o professor da classe comum na construção do anexo 3, né? Que daí a gente tem uma reflexão aí com relação à adaptação curricular, que é o quê, né? Para quem que eu devo ofertar a adaptação curricular? Bom, eu vou falando e já vou respondendo, tá? Porque ele é curto, então vamos lá. Para quem que eu devo ofertar? Para quem que eu devo fazer a adaptação curricular, o anexo 3? Eu tenho que fazer todas as vezes que eles forem necessárias. O documento oficial, né, que é da instrução da CEGEB, é para o deficiente intelectual e para o autista. Mas muitos dos deficientes visuais, eles carregam, né, o deficiente auditivo, o deficiente visual, eles carregam alguns atrasos e muitas vezes a gente precisa, sim, ofertar para ele a adaptação curricular. Nós podemos usar também para os alunos com dificuldade de aprendizagem. E daí pode vir essa pergunta, né? Eu tenho um aluno autista que ele é muito bom, não precisa de adaptação curricular. Ok, não precisa, melhor ainda, tá? Então, a adaptação curricular, a gente precisa analisar também a necessidade dela ou não. Quando eu vou usar? Eu vou usar sempre, né? Sempre que eu for dar uma aula, eu preciso pensar em alguma estratégia
diferenciada para trabalhar o mesmo assunto, o mesmo currículo, a mesma situação de aprendizagem com os meus alunos com deficiência. Qual é a importância desse documento? É possibilitar que o meu aluno com deficiência, que ele aprenda. O meu aluno com transtorno do espectro autista, que ele atenda. Que o meu aluno com dificuldade de aprendizagem, ele aprenda também. Então, a importância desse documento, né, a finalidade pedagógica dele é oferecer uma possibilidade de aprendizagem para o meu aluno. Isso é muito importante, muito importante. E a gente precisa buscar os apoios que a gente tem. Por exemplo, a sala de recursos. O aluno que não vai na sala de recursos, porque ele vai em alguma instituição, eu preciso buscar essa parceria lá com a instituição. Beleza? Então vamos lá. Compartilhar um outro slide para a gente dar continuidade à nossa formação de hoje. Outra pergunta recorrente, né, é como que eu vou avaliar o meu aluno da educação especial? E que nota que eu tenho que dar para esse aluno? Eu vou dar 5, né? É 5 a nota dele, porque ele está lá na sede como deficiente intelectual? Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre avaliação. Como que eu vou avaliar esse aluno? Eu só posso avaliar ele de acordo com aquilo que eu propus para ele. Eu só posso dar nota em cima daquilo que eu propus para ele. Se ele tem uma resolução que garante a ele o aprendizado e o registro de adaptação curricular, né, que o professor oferte para que ele tenha um aprendizado, garantir o aprendizado dele, eu vou fazer a minha avaliação de acordo com aquilo que eu propus, né? Se eu estou trabalhando com uma lista de frutas e a minha proposta, a minha expectativa é que ele consiga parear o desenho com o nome, a minha expectativa é essa, enquanto os outros alunos vão fazer lista, e ele deu conta de fazer essa atividade, de parear nome com desenho, né, com a figura que representa, então, isso quer dizer que ele deu conta de fazer aquilo que eu propus, né? Agora, talvez se eu der a lista para ele escrever, ele não vai conseguir. Então, eu oferto para ele uma outra possibilidade, uma outra estratégia dentro da mesma situação de aprendizagem, tá bom? Então, vamos lá para a gente partir aí para a nossa oficina de adaptação curricular. Eu fiz essa adaptação curricular pensando numa situação de aprendizagem de língua portuguesa para o 6º ano. Então, eu vou ler aí para vocês um estudo de caso que foi feito de uma aluna que chama Bianca, do 6º aninho, tá? É anos finais. Então, vou fazer a leitura para vocês. No 6º ano B, temos matriculada a aluna Bianca Monteiro Alves. Além da escola regular, Bianca, no contraturno, frequenta 2 vezes por semana a sala de recursos de uma escola da região e a APAE 1 vez por semana. Bianca, ela é síndrome de Down. Essa síndrome é caracterizada pela deficiência intelectual. Bianca é uma aluna bastante comunicativa e popular entre os alunos. Gosta de desenhar e pintar. Sempre traz à escola sua pasta com os diversos desenhos copiados e coloridos e exibe para os seus colegas. Faz uso da letra bastão para escrever. Seu primeiro nome escreve sem apoio. Ela escreve, ela não usa a letra cursiva, né? Essa letra de mão, ela usa a letra bastão. E ela conhece seu primeiro nome, ela é capaz de escrever seu primeiro nome sem apoio,
Então, ela não precisa copiar, ela já sabe escrever de memória. Embora ainda não seja alfabetizada, né, que a gente chama aquele aluno na fase de alfabetização, embora ela não seja alfabetizada, ela reconhece quase todas as letras do alfabeto e faz associações com nomes e letras iniciais. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei da fruta, né? Ela consegue, então, banana associar com o início da palavra banana, que é a letra B. Ela faz essa relação. Também estabelece semelhanças e diferenças em algumas situações. Por exemplo, a palavra maçã e mamão, elas começam do mesmo jeito, usando a mesma letra, o M, mas elas terminam de forma diferente. Então, ela consegue fazer essas associações também. Reconhece números, agora vamos falar daí do saber da Bianca na matemática. Ela reconhece os números do seu cotidiano. Que números são eles? O seu número da chamada, o número da sua casa, datas, estabelece relação de número a pequenas quantidades, até 10, né? Resolve, resolve situações e problemas simples com apoios de recursos concretos. Então, preciso dar apoio, palitinho, tampinha. E outro dado importante aí da Bianca é que ela leva à escola o seu aparelho celular, onde faz busca com recurso de áudio para encontrar vídeos no YouTube e também conversar usando o WhatsApp. Bianca precisa que o currículo seja adaptado para que ela responda às expectativas de forma a ser, para ela ser avaliada de forma justa. Então vamos lá conversar um pouquinho. A gente precisa muito se atentar quem é o nosso aluno lá na sala de aula. Ele precisa estar na lista, dizendo quem é que ele tem deficiência intelectual, que ele tem o autismo, que ele tem dificuldade de aprendizagem, ou que ele tem nome social. Não, isso não é o mais importante. A gente precisa conhecer os nossos alunos e levar ele para a nossa equipe para a gente conhecer melhor. Por exemplo, o professor de português, ele consegue localizar aí, por exemplo, o professor da Bianca, né, que ela reconhece algumas letras, algumas, não todas, que ela relaciona o início de algumas palavras com desenhos. Então, o professor de português sabe disso. Mas o professor de matemática conhece outros saberes. As outras pessoas da escola, e muitas vezes o professor de outras disciplinas, conseguem ver algumas coisas, né? Por exemplo, a gente dá uma comanda e ela busca no YouTube, né? Com o recurso do áudio que tem no YouTube. E como é que a gente vai saber o que nosso aluno sabe e o que ele não sabe? Levando esse aluno, né, não o aluno, mas levando esse caso para a gente fazer levantamento de todo o saber dele. Se cada professor do 6º ano que conhece o aluno levar um bocadinho, aí, um tiquinho daquilo que percebeu sobre o saber dele, vocês conseguem construir um perfil desse aluno para poder abordar, para que seja abordada uma adaptação curricular de forma justa para ele, com aquilo que ele realmente sabe e que seja desafiador para ele, tá? Então, no caso da Bianca, eu tenho aí uma descrição de tudo aquilo que ela dá conta de fazer, né? Se vocês observarem nela, eu vou voltar à tela compartilhada, que é melhor, acho que para a gente ir olhando e discutindo aí. Se a gente olhar, não está escrito em nenhum lugar as coisas que a Bianca não sabe fazer, né? Aí tem uma relação de potencialidades da Bianca. Então, com essas potencialidades, eu sou capaz de propor para ela algumas coisas,
usando sim o celular, né? Usando sim a inicial de algumas letras para fazer relações. Então, eu sei que ela gosta de pintar, mas eu não posso, com essa informação, usar o recurso de pintura o tempo todo. Mas eu, como professor de artes, posso me apoiar nisso, mas eu também posso me apoiar no recurso do áudio que ela escuta para fazer, que ela faz para poder fazer buscas, né? Eu também posso fazer relação com artistas e iniciais de letras, né? Com algumas semelhanças de. É, mas é isso, tá? Quem constrói estudo de caso? Professor, né? Eu não trago nenhuma informação médica, eu não trago nenhuma informação que não seja nossa, de professor. Então, é possível fazer um estudo de caso com os casos que a gente tem aí na escola? Sim, é possível. Né? A gente sabe que ficamos com horário reduzido de ATPCs, de encontros com a escola, mas eu acho que ele precisa, quando a pauta da educação especial é colocada em xeque, né? A gente precisa saber de quem é que a gente está falando. E não precisa estar na lista lá com o nome dos alunos, que a gente tira da sede no cantinho direito. A gente precisa conhecer aquele aluno com todas as suas potencialidades, tá bom? Eu acho que deu para a gente pensar aí em como construir, sentar e construir. Quem é o aluno, onde que ele está matriculado, aonde que ele vai, se ele vai na sala de recursos, se ele não vai, por que ele não vai? Pergunta lá para o coordenador, né? Sabe por que ele não está matriculado? Ah, ele não está matriculado porque ele vai na Pestalozzi no convênio da saúde, é por isso que ele, da educação, por isso que ele não vai. E captar algumas informações, tá bom? E cada professor trazendo uma informação dentro da sua área, vocês podem construir um rico documento para ajudar vocês aí no registro de adaptação curricular. Vamos passar para outra tela. Então, aí, ó. Hoje nós vamos trabalhar aí com língua portuguesa, uma situação de aprendizagem do terceiro bimestre, que é uma situação real, tá, gente? Eu coletei isso do material que tem disponível aqui na diretoria, sobre histórias reinventadas, a situação de aprendizagem é essa. Então vamos lá. Nessa situação de aprendizagem, você desenvolverá atividades de leitura, de escrita, de oralidade, voltadas à organização e à interpretação de textos. Veja a seguir algumas habilidades, entre outras, que começaremos a trabalhar. Então, a primeira habilidade é a respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em discussões ou atividades coletivas. Então, é respeitar a hora quando um fala, né, a organização de que eu falo depois que terminou a fala do meu coleguinha. Utilizar ao produzir textos em diferentes gêneros conhecimentos linguísticos e gramaticais, tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas e pontuação. Então, vamos lá para a atividade do caderno aí do aluno, qual é a atividade? Né? Observe a esfinge de Tebas. Então, eu vejo aí, do lado esquerdo da tela, né, um quadro, um desenho que simula aí a esfinge de Tebas, né, que está do lado, a imagem original, aí do lado direito da tela, e o que que eu vejo lá na figura que eu vou trabalhar com ela, né, o que eu consigo observar? Bom, primeiro eu vou contextualizar lá para vocês, né? A
Os escritos acima, representados, essa é a comanda, tá? Os escritos acima, representados em várias línguas, associam-se à esfinge de Tebas na mitologia. Deixa eu minimizar. A esfinge de Tebas, ser mitológico, vamos lá, de novo. Vamos lá. Bom, então vamos olhar qual é a atividade. Atividade é oralidade, escrita e representação. Observe a esfinge de Tebas. Lá embaixo eu coloquei para contextualizar, tá? Os escritos acima, representados em várias línguas, que é o da direita, né? Associam-se à esfinge de Tebas, que é essa que a gente vê do lado direito. É assim que eu tô vendo, tá, gente? Tô falando do jeito direito, esquerdo, aí pode ter alguma alteração. Quem o que representa, né? Esfinge de Tebas. É um ser mitológico que lançava charadas aos peregrinos, aos viajantes. Se os viajantes respondessem as perguntas por ela feitas, eles eram libertados para continuarem a viagem. Se não respondessem, eram eliminados, né? Então, é um ser mitológico, né? Então ele está ligado aí às charadas. A gente vê representada a esfinge de Tebas numa outra configuração aí, né? E a gente pode ver aí que na volta dela tem várias frases, né? Como que a gente entende que são frases? Né? A gente entende que são frases porque tem letras, né? É uma sequência de palavras. Eu, pelo menos que sou péssima de língua, consigo identificar isso, tá? Então vamos lá para a atividade em si. Então, a gente vai indo e voltando, tá, gente? Eu acho que ajuda na nossa comanda aí para a gente poder estar vendo a atividade, voltando, todas as vezes que a gente precisar para o recurso visual, tá? Então, vamos lá para o seguinte. Então, a atividade número 1 era observar as imagens. A atividade número 2, seu desafio. Leia as frases que estão em volta da esfinge. Todas elas significam a mesma coisa, tá? Então, o que o aluno vai fazer? Quando a gente vai lá de volta, a gente então já tem uma informação na atividade 2, que todas elas têm o mesmo significado, beleza? Na letra A, com a primeira perguntinha, qual é a tradução? Vamos olhar lá, tá, gente? Tem letras aí que eu não conheço, então tem idiomas que eu não conheço. Outros muito difíceis, outros que eu acho que eu consigo fazer alguma associação, né? No inglês, talvez, decifre, né? Ou te devoro, né? Eu que não conheço nada, eu acho que a tradução seria isso. Decifre-me ou eu te devoro. Suponho eu que seja isso, tá? Que línguas puderam auxiliar na tradução e por quê? O recurso que eu usei, né? O que me ajudou? Vamos voltar lá para a imagem. O que me ajudou saber aí qual o que está escrito? Alemão? Não consigo. Lá embaixo, consigo ver, né, na rocha, umas letras em hebraico e em grego que eu também não consigo ler. Então, eu vou buscar apoio, o que eu me apoiei no inglês, que eu não manjo nada, e francês, que eu também não manjo nada. E agora, na asa do lado direito, aí também tem o italiano, que pode me ajudar, né? Então, quais as línguas puderam me auxiliar? São o inglês,
o italiano e o francês. Por quê? Porque o português também é uma língua latina, então provavelmente eu achei essas mais fáceis para eu entender o que estava escrito por conta da origem da língua que a gente usa, da língua portuguesa, né? Então, aí tem atividade número 3, que é passar pelo teste da esfinge. Por quê? Porque a esfinge de Tebas é aquilo lá que a gente conversou, né? Na mitologia diz que todo viajante que passasse pelo ser mitológico, né, tinha que responder uma charada. Aqueles que acertassem passariam por ela ou não seriam eliminados. E a brincadeira é mais ou menos essa, né? O que anda com os pés na cabeça? Qual é o homem que tem cabeça de boi, coração de carneiro e pés de porco? Qual foi o castigo de Atlas? Qual é o animal que anda de 4 patas de manhã, de 2 ao meio-dia e de 3 à tarde? Então, a atividade número 4, ela está relacionada a 3, né? Conseguiu responder, né? Você teria passado pela esfinge? Se não, não se preocupe, o texto abaixo dará as respostas. E daí, eu não quis me avançar aí na atividade que já é longa demais, né? Inclusive aí fala para na expectativa que eu tenho, né? Que aí nós estamos sim no anexo 3 já. Eu não me alonguei, né? Porque eu acho que também a gente entrar em detalhes muito específicos, a gente acaba entrando na área do outro e eu também não tenho essa habilidade, né? Mas lá no caderno, na situação de aprendizagem que eu coletei, né, que eu pesquisei, tá aí, já aparece objetivo, expectativa de aprendizagem a ser trabalhada na aula. Então, o que eu quero quando eu vou trabalhar aí com essa oralidade, escrita, representação, que não termina com a atividade 4, ela se prolonga, tá? Então, o que eu quero que o meu aluno, lá, minha turma toda, todos os meus alunos aprendam nessa aula? Qual é a minha expectativa? O que eu acho que eles têm condições de tirar de proveito, de tirar de aprendizagem dessa situação aí que eu propus, dessas atividades? Que os alunos reflitam e relacionem a imagem com a esfinge de Tebas original, né? Por isso está uma do lado da outra, elas estão assim também no caderno do aluno. Se utilize de recursos de pesquisa para localizar Tebas e Delfos. Que recursos que eles podem se utilizar para fazer a pesquisa, né? Fazer a tradução das frases da imagem e concluir os desafios. Então, a minha proposta aí para toda a turma é esse mundo de coisa aí, tá? Fazer a relação da imagem, tanto da imagem que foi mostrada com as letras, como o original da esfinge, fazer uma pesquisa, né, sobre Tebas e Delfos, a localização deles, fazer a tradução das frases que aparecem na imagem e concluir os desafios. Então, tem um mundo aí de coisas que eu quero que meus alunos aprendam no final da minha atividade, da minha aula, da minha situação de aprendizagem. Então, o que é que eu vou propor aí de qual vai ser minha estratégia, a atividade em si que vai ser trabalhada na aula? A leitura da imagem através de questões disparadoras. Quando eu olho para as duas imagens, se eu quero que seja feita a relação de uma com a outra, né, do desenho com as frases e da imagem original, né, da esfinge, eu preciso lançar questões disparadoras, né? Olha, elas têm alguma semelhança? A base delas, qual é?
uma tem asa, o que que vocês percebem de diferente entre uma e a outra? A questão da cor, né? A imagem original da imagem ilustrativa. Então, eu preciso, quando for fazer uma leitura de imagem, eu preciso lançar algumas questões disparadoras para que eles observem algumas questões, tá? Reflitam sobre algumas questões. Outra estratégia minha vai ser uma pesquisa de coleta de informações sugeridas pelo professor. Então, o que que eu vou propor aí, né? Inicialmente aí na expectativa que está lá na situação de aprendizagem, é que eles façam uma pesquisa sobre a localização de Tebas e Delfos, né? Outra pesquisa que talvez eles precisem é para fazer a tradução das frases, né? E que eles concluam o desafio das charadas, que pode ser que eles também precisem do recurso que é de pesquisa para poder fazer essa atividade, certo? Então, vamos dar aí um tempinho para vocês de 1 minuto para a gente pensar se eu tenho essa expectativa de aprendizagem para todos os alunos, eu vou construir uma expectativa agora, o que eu quero para a Bianca. Eu não estou jogando qualquer aluno para a gente pensar, a gente está pensando lá na Bianca. Se para os meus alunos sem deficiência intelectual, eu quero que eles relacionem, que eles pesquisem a localização de duas regiões, eu quero que eles traduzam a frase, o que eu vou querer para a Bianca? E o que é que eu vou, que atividade eu vou dar para que ela atinja essa expectativa que é o meu desejo, tá? Então, eu vou pensar na Bianca, aquela aluna com síndrome de Down, que conhece algumas letras iniciais, que usa o recurso de áudio para usar o celular, que conhece alguns números familiares. Que eu vou ter de expectativa? Agora, a atividade dela precisa ter comandas diferentes, né? Vamos lá, 1 minutinho para a gente pensar numa expectativa aí para a Bianca e numa estratégia de atividade também. Prontinho, voltamos. Vocês pensaram aí naquela aluna, né, na Bianca, que é uma situação para a gente aqui no nosso ATPC fictícia, mas que ela está lá na sala. Aliás, a Bianca é uma aluna nossa da rede, tá? Vamos lá pensar então que expectativas de aprendizagem eu posso propor, né? O que eu quero que a Bianca, olhando para essas duas imagens, para as charadas, o que eu quero que a Bianca termine essa situação de aprendizagem dominando, sabendo, assimilado, né? Então, inicialmente eu quero que o meu aluno relacione imagem original com a esfinge. Será que a Bianca consegue fazer isso, né? Relacionar? Lá está escrito, no meu estudo de caso, que ela consegue determinar
algumas semelhanças e diferenças de algumas coisas. Será que ela consegue observar, com as minhas perguntas disparadoras, que uma imagem aparece uma asa aberta e tem um monte de frases, né? Será que isso é uma diferença? Se eu colocar uma e outra com pecinhas, será que ela dá conta de num quebra-cabeça? O que ela tiraria que não tem uma imagem, colocaria na outra, né? Será que ela consegue ela consegue tirar dessas duas imagens semelhanças e diferenças, né? Fazer essa relação? Eu preciso de recursos de apoio, mas talvez sim ela consiga, né? O recurso para ela localizar. Talvez ela não consiga dentro de um mapa, dentro do Google, né? Que eu posso pedir para os outros alunos pesquisarem aí no Google as duas regiões, até traçar rota para medir a distância de uma para outra. A Bianca talvez não consiga fazer isso, mas se eu mostrar, oferecer para ela um mapa onde tem essas duas regiões, né, e só identificar por T e D a região e pedir e dar duas filipetas, Tebas e Delfos. Ela conhece letras iniciais, né? Ela faz associação de letras, de palavras com a letra inicial, né? Para ela pegar, recortar, colar ou relacionar, né? Colocar número 1 para Tebas no T e número 2 para Delfos lá no mapa, né? Isso já é uma estratégia, né? Como eu falei lá, o recurso de tirar as pecinhas pode ser uma estratégia? Já é uma estratégia, tá? Pode ser que ela não consiga fazer a pesquisa de uma localização no Google, mas se eu der um mapa, talvez ela consiga sim. Fazer a tradução das frases. Vamos olhar. Se a Bianca ela não consegue traduzir a frase, né? Copiar aquela frase inteira lá no Google, porque ela não consegue digitar, é mais difícil, né? Ela usa o recurso de áudio, talvez ela não sabe ler, a gente sabe, então se ela não sabe ler a língua portuguesa, ela também não sabe ler o inglês, nem o francês, nem o italiano, né? Que foi o recurso que eu usei. Mas eu posso propor para Bianca, como ela sabe diferenças e semelhanças, que frases que usam as mesmas letras, que são as mesmas que a gente usa na língua portuguesa, né? Com filipetas. A frase em inglês, a frase em italiano, e ela separar aquelas com letras completamente diferentes, que eu acho que é o hebraico, né? E o árabe, acho que é isso que tem, que está lá embaixo, né? Que está no rodapé da imagem. Então, tem algumas coisas que a gente consegue, sim, oferecer para ela, né? Os desafios, sim, ela talvez consiga a gente, com um coleguinha, sentar em dupla, recurso de áudio, ir lá perguntar para o Google, né? Vamos voltar lá na perguntinha. O que anda com o pé na cabeça? Né? E o Google responder com áudio também. Talvez os desafios também, como ela usa o celular, ela usa o recurso de áudio também. Então, vamos aí colocar aquilo que a gente pensa de expectativa para a Bianca, que ela estabeleça semelhanças e diferenças entre a imagem original da esfinge de Tebas e aquela que tem as letras. O que tem de semelhante nas duas e o que tem de diferença, que tem numa e não tem na outra, ok? Eu quero que ela faça isso. Me mostre o que tem de diferente entre uma e outra. Eu vou pedir para a Bianca pintar de azul
o que aparece no mapa como Tebas e de vermelho o que aparece no mapa como Delfos. Também vou pedir para a Bianca me diferenciar as frases que provavelmente ela conheça a língua, né, que são aquelas que têm a letra parecida com o português, e aquelas que ela não conhece de jeito nenhum, que nem eu conheço. Tá bom? Então, a Bianca eu consigo adaptar essas questões aí para Bianca? Eu consigo propor isso para Bianca? Propor alguma atividade em cima daquela situação de aprendizagem, da expectativa que eu tenho para minha turma, para Bianca? Consigo. Aí vocês vão me dizer, nossa, mas a Bianca é fácil, né? É fácil, porque nossa, se eu tivesse um aluno que soubesse tudo isso, eu acho que vale a pena a gente fazer esse estudo de caso para a gente entender que é o nosso aluno. Você pode ter certeza que o aluno de vocês também tem as mesmas potencialidades que a Bianca tem. A gente pode encontrar muitas Biancas aí na escola, com potencialidades muito superiores às vezes, mas a gente precisa conhecer. Então, antes da gente pensar em adaptação curricular, estamos no começo do ano, vamos parar um pouquinho, sentar um pouquinho junto, tentar conhecer o nosso aluno, o que ele pode oferecer nas minhas situações de aprendizagem. Tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês aqui na TPC de hoje. Eu agradeço muita atenção e a gente vai se conhecendo aí devagarinho. Vou trazer outra oficina para a gente trabalhar com situação de aprendizagem real como essa, e a gente vai guardar a Bianca aí, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo trabalho aí na escola.